Como você tem conversado com você mesmo? Como você tem falado de si mesmo? Você se apoia, se incentiva, se acolhe, se celebra, se perdoa? Ou você vive se punindo e se colocando para baixo? Bora então papear um pouco sobre a importância na vida do diálogo que a gente estabelece com a gente mesmo. Ei, ei! Bem-vindo a mais um episódio! Eu sou a Clarice Moreira, professora e mentora de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, e você está ouvindo o podcast Reconectar-se, nosso espaço para reflexões, inspirações e para bater um papo sobre temas que te ajudem a se reconectar com quem você é e com quem você realmente quer ser. Simbora lá então? Quando você começou a achar que não pode errar e cair mais? Quando foi que você começou a achar que você precisa saber de tudo e saber bem ainda e saber perfeitamente do dia para a noite? Autorresponsabilidade, maturidade, nada disso é sinônimo de ser cruel consigo mesmo. Nada disso é sinônimo de ser um carrasco consigo. A compaixão, ela é um fator importantíssimo quando a gente pensa em crescimento pessoal, porque crescer envolve aprender. E o processo de aprendizagem envolve errar, envolve cair e saber continuar, e saber persistir, e seguir praticando, e seguir buscando aprender. E quando você não tem esse olhar carinhoso, esse olhar acolhedor, esse olhar de perdão, de compaixão para os seus processos de aprender ou de começar alguma coisa nova, fica bem difícil você continuar depois do primeiro tombo, porque ele vem, ele vem para todo mundo. Então, todo mundo erra, todo mundo cai, e se você coloca esse peso de ser perfeito, e além de ser perfeito, que já é ilusão, ainda é ser perfeito do dia para noite. Ou seja, é você saber milhares de coisas ali do dia para noite. Você ficar com a mesma performance, o mesmo resultado que uma pessoa que começou aquilo ali há 10 anos. Então, quando você tem esse olhar, você acaba se punindo, se culpando, se criticando de uma forma excessiva, se comparando de uma forma disfuncional, e você vai pro lugar de não me desenvolvo, não cresço, e ainda fico mal comigo mesmo, e ainda construo uma relação destrutiva comigo mesmo, e isso vai sendo levado pra minha vida, isso vai sendo levado pra tudo que eu faço, né, porque se eu não tô bem comigo, como é que eu vou estar bem com o outro, como é que eu vou estar bem com a vida? Então, tudo começa na gente, tudo começa na forma como a gente se relaciona com a gente, na forma como a gente se trata, na forma como a gente se respeita, na forma como a gente se acolhe. Então, quando você não tem esse olhar carinhoso, né, para os seus processos, vai ficar muito difícil você continuar no que você quer, você seguir ali depois dos tombos, depois dos erros, depois que cai. Mas quando você aprende a se olhar com mais carinho e constrói um diálogo compassivo com você, aí você entende que sim, a autorresponsabilidade é fundamental. Assumir, né, as próprias decisões, os passos, as suas consequências, mas que ela precisa caminhar junto da autocompaixão também. Porque sem essa autocompaixão, você não vai adiante. Você se prende numa espiral de culpa, de autocobrança, de cobrança excessiva, né, disfuncional, e de julgamentos críticos excessivos também a si mesmo. E quando você faz isso, você se impede de seguir, você se impede de se entregar realmente ao processo de aprendizagem, de crescimento. Então, uma precisa da outra para ser funcional, né, para ser construtivo. Autorresponsabilidade e autocompaixão. E ambas começam no seu diálogo interno, na forma como você fala de si mesmo e consigo. Não adianta então você olhar para todos os problemas ali da sua vida, né, os desafios, os efeitos, as consequências disso, e ficar só buscando atuar naquilo ali, agir naquilo ali, enquanto você não mergulhar também na sua relação com você, que é a base para tudo, que é o fundamento, que é o princípio ali de tudo, que define como você vai se relacionar com tudo na sua vida, não só com as outras pessoas, mas com tudo. Então, as pessoas costumam se preocupar demais com problemas nos próprios relacionamentos, né, com outras pessoas, amoroso principalmente, mas também de amizade, familiar, muitos causados por inseguranças, né, e medos, mas esquecem que o como se relacionam com elas mesmas ali é um ponto importantíssimo dentro dessa cura das demais relações também, das outras relações também. Então, enquanto você não olha para si e decide começar a realmente se amar, a realmente se respeitar, se acolher, vai ficar difícil receber o amor do outro, do mundo, da vida. Talvez você aceite menos do que você merece e precisa. Talvez você não consiga se permitir receber o melhor e o mais bonito ali. Talvez você não consiga acreditar no amor do outro,
Porque se você não consegue se tratar com carinho, como você vai acreditar que o outro está sendo honesto ao te tratar com carinho? Então, enquanto você não olha para si e decide começar a realmente se amar, se respeitar, se acolher, fica difícil seguir adiante nas coisas que você quer fazer também, porque, como eu disse, né, surge a comparação disfuncional, a autocrítica excessiva, o medo que domina, a descrença em si, né, descrença no próprio potencial, na própria capacidade. Então, é preciso ir na sua relação com você. É preciso se dar o amor que sim você merece. É preciso se dar o colo e o cuidado que você precisa. É preciso olhar para o que anda guiando a sua relação com você mesmo e passar a trabalhar numa forma mais compassiva de se relacionar consigo. Uma forma mais carinhosa de se acolher, uma forma mais afetuosa mesmo, mais acolhedora, uma forma amorosa de torcer por si, de se dedicar a si, como você faz pelas outras pessoas que você ama. Afinal, o amor começa na gente, né? O amor começa ali dentro da gente, então a gente tem que dar esse amor pra gente primeiro, para que a gente consiga transbordar isso pro outro e receber do outro também. E a gente fica por aqui. Eu espero que esse episódio, que foi mais curtinho, mas que foi de todo o coração, eu senti muito de falar sobre isso aqui, porque é algo que muita gente tem dificuldade, né? A relação consigo. E que acaba transbordando para tudo na vida. Então, é o primeiro passo. É olhar para essa relação antes de olhar para as outras relações e não só com as outras pessoas, mas com a vida. Então, eu espero que esse episódio tenha te ajudado a refletir sobre como você tem falado sobre si mesmo, como você tem falado com você mesmo. E comece a trabalhar em ter um diálogo com mais amor, com mais carinho, com mais acolhimento. Então, será que o seu diálogo interno tem sido baseado no amor ou na punição? Como você vem se tratando? Separa um momentinho, então, hoje para escrever sobre isso. Pegar um papel, um lápis e escrever realmente. Porque isso vai te ajudar a começar a identificar os ajustes que você precisa fazer na sua relação com você mesmo. Um super abraço e até o próximo episódio.